8 horas 8 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Estamos recebendo o Leandro Rabelo, ele é professor de Biologia Evolutiva da UENF, tem um vasto currículo e tem aí uma série de pesquisas com relação à questão principalmente do morcego, que é, né, como ele disse aqui mais cedo para a gente, internamente, até um reservatório de diversos vírus, onde faz todo esse processo aí se evoluir, mutar. E eu tenho a pergunta aqui que a gente fez no bloco anterior, com relação ao professor Carlão. Ele diz aqui, o Aloysio e o professor Leandro, não estaríamos caminhando para a sexta grande extinção, agora envolvendo os homens? A gente pode abrir esse bloco aí com essa pergunta? Tá feito, vamos lá, por favor, Leandro. Muito bem lembrado, na verdade, porque, como eu falei, a gente tem essas 5 extinções em massa registradas pela paleontologia. E quando a gente fala em extinção em massa, para diferenciar a extinção, que eu falei, extinção de fundo, a gente está falando ali em você ter que eliminar ali, vamos dizer, mais de 70%, 80% das espécies que existiam num determinado período, né, para alguns grupos pelo menos. Aí aquilo caracteriza uma extinção em massa, né? Geralmente isso marca o fim de um período geológico para outro. E aí a grande questão que os pesquisadores fizeram era, será que a ocupação humana na Terra estaria causando também uma extinção em massa? Ou será que o que a gente tem é um padrão mais próximo que seria uma extinção de fundo? Como a gente está falando a ocupação humana, vamos dizer assim, como espécie dominante, principalmente pensando agora no período mais tecnológico, a gente está falando de um período relativamente curto, né, um período histórico, que é muito pequeno em relação aos períodos em que as taxas de extinção costumam ser medidas. Mas se a gente for pegar, desde que o homem começou realmente se espalhar pela Terra, vamos dizer ali vamos dizer, e ter um pouco mais de tecnologia para poder causar a extinção de alguma espécie, a gente está falando aí num período, vamos dizer, de uns 30 mil anos, mais ou menos, claro, acelerado enormemente com a ocupação mais atual, de uns 150 anos para cá. A gente tem, sim, evidências de que a taxa de extinção desse período é equivalente ao que você teria, se você considerar o número de espécies que estão sendo perdidas pelo intervalo de tempo, né? Isso é a taxa de extinção, quantas espécies somem por intervalo de tempo, é equivalente ao que acontece com as extinções numa extinção em massa. Então, é muito rápido, é um número grande de espécies sendo perdido num espaço pequeno de tempo. E isso é indicativo de que, sim, a nossa espécie funciona como se fosse um meteoro aqui para as outras, né, no caso. Vai deixar um triângulo dos Bermudas ali, o Catan também? Depois que bater e tortar a cara da Terra, mudar o eixo magnético? Eu espero que a gente consiga mudar a consciência das pessoas antes disso e comece a ser um pouco menos invasivo, né, um pouco menos exploratório, assim, nesse sentido, né, e comece a conviver melhor com o resto das espécies aqui. O Cláudio fez a ativação do professor Carlão, companheiro seu ali na UENF, Leandro. Tem algumas outras terminações aqui também no streaming do programa, algumas sobre os assuntos aqui, outras não. Maurício Batista, segundo informação do Diário Oficial do WhatsApp, o deputado Gilviana se encontra internado com Covid-19. É verdade, Aloysio Cláudio? Maurício, eu ouvi essa informação ontem, mas até onde eu sei, eu estava em outras apurações ontem, não há confirmação oficial. Não há confirmação oficial. Se estiver, espero que se recupere o mais rápido possível. Gustavo, o nosso colega aí de auxiliadora, auxiliadora não, eu estudei auxiliadora, você estudou no PA, não foi isso? No liceu e depois no PA. Nós estudamos juntos eu e o Leandro, a gente está junto desde o pré-escolar, a gente estudou junto no Lobinhos,
depois no Santo Antônio, depois no Liceu, depois no PA. E depois ele morou com o Cristiano, quando estudavam no Rio os dois. Mas Gustavo Cunha, nosso colega de PA, Gustavinho, tô mandando aqui, bom dia, abraço para Leandro e Luizinho. Valeu, Gustavinho, um abraço. Até esse negócio, Leandro, falar isso com o Soninha, que deu até ideia na entrevista de ontem, aquela que ela fez com você, muito boa, por sinal, olhando na UENF. Ela falou, rapaz, eu falei, eu conheci o Leandro desde do pré-escolar. Falou, pô, isso é karma. Eu falei, meu dele. Tem aqui Marcelo Almeida, bom dia. Aqui, professor Marcelo Almeida, Escola Agrícola. João Siqueira, bom dia, o UENF presente. E Dona Lúcia aqui, sua querida mãe, também querida, muito querida para mim. Nós estamos aqui, importante esclarecimento. Leandro, vamos lá, vamos para a pauta desse segundo bloco, que é a pandemia da Covid, pela perspectiva da ciência. A ciência, acho que, na minha visão particular, são 3 instituições que estavam muito desacreditadas por esse negacionismo aí, pela esse império meio perdido de norte das redes sociais, de fake news, mas estavam 3 instituições que ressurgiram e tiveram seu valor consolidado aí com a pandemia, que são os Estados Nacionais, que têm o poder de liderar a população para reagir a uma ameaça como essa, a imprensa, pela confiabilidade da informação, imprensa profissional, de checar e rechecar a informação, e a ciência, porque é a arma mais efetiva que a gente tem para entender esse inimigo e procurar combatê-lo. Falando pela última, que é a sua área, como é que você encara a ciência nesse momento da pandemia? Ontem eu estava vendo uma pesquisa de opinião feita no Reino Unido, em que você tem um aumento significativo de pessoas que confiam mais na ciência hoje em dia, né? Vamos dizer, 61% parece, né? Eu não sei, aqui no Brasil, às vezes a gente se atrasa um pouquinho, né? Mas eventualmente a gente fica parecido com o resto do mundo, né? A gente percebe que há um interesse grande em obter a informação mais acurada, né, do cientista mesmo, por parte dessa conversa da imprensa com os pesquisadores, né? E eu espero que esse interesse maior, né, de uma maneira geral, eventualmente se reflita num apoio também maior, porque uma coisa que a gente está percebendo bem claramente, né, no nosso caso específico aqui no Brasil, é que se você não nutre a formação de pessoal em ciência, você não nutre as pesquisas ao longo de muito tempo, isso não é uma coisa que você consegue fazer de uma hora para outra, né? É possível você estalar o dedo e vou começar a produzir agora um monte de conhecimento sobre esse assunto, né? Isso não funciona exatamente dessa maneira, né? Eu espero que isso seja um ponto de virada, né? A gente torce muito para que mude a cabeça, a partir da sociedade, que mude a cabeça dos governantes, no sentido da importância de você ter uma ciência forte, porque aquilo vai fazer diferença para a saúde, para a economia, para todo o resto da vida no país, né? Então, parece que há um movimento, e eu espero que seja positivo nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo que você tem nessa pesquisa que eu falei, um aumento da confiança pública na ciência, você também tem um aumento da pressão da desinformação por via de notícias falsas, né, em redes sociais. Então, há que manter essa vigilância o tempo todo, né? Fazendo uma analogia, você acha que, quer dizer, inegavelmente as redes sociais são fruto da revolução digital, né? Que é a revolução seguinte à revolução industrial, né? Ou terceira revolução industrial, como alguns historiadores chamam. Quer dizer, não é de certa maneira irônico, talvez tragicômico, que um produto da ciência se volte contra a própria importância dessa mesma ciência que a criou, né, amigo Saturno?
que devora os próprios filhos? Eu acho que, na verdade, toda tecnologia tem um lado bom e um lado ruim, né? Cabe a nós saber como usar isso da melhor maneira possível. Então, do mesmo tempo em que a internet facilitou a vida dos pesquisadores de uma maneira absurda, né? Porque eu sou de uma época em que a gente ainda mandava carta uns para os outros ali, para ficava esperando 15 dias, chegar lá, mais 15 dias para voltar, se fosse fora do Brasil, né? E você tinha que fazer cópias físicas de trabalhos e tal. Então, hoje em dia, quer dizer, você vê a disseminação da informação é muito rápida, mas você tem menos filtro também ao mesmo tempo, né? Notícias falsas e rumores sempre existiram na história, por toda a história, então isso não é uma novidade, mas a ferramenta em si, ela vem trazendo coisas boas e coisas ruins, como toda tecnologia, ela tem potencial, né, de melhorar e de também piorar algumas coisas na vida das pessoas, né? Então, não há muita contradição, é uma coisa meio esperada, né? Inclusive eu pensei em citar ele aqui mais uma vez, que embora seja historiador por formação, é um sujeito que é um intelectual completo, que trabalha com muitas áreas, escreve na interrelação entre várias áreas, usa muito estatística e usa muito biologia para falar sobre história. E pode usar muito biologia para falar história porque é um judeu israelense. Se fosse um alemão, teria problema. Que é o Yuval Noah Harari. E ele fala muito sobre, aborda alguns temas aqui, como já falou sobre extinção, mas também ele de certa maneira, ele é um pouco crítico a essa coisa do apontar o mundo a partir do século XVIII, do iluminismo, do império da razão, como um mundo sem religião. Ele fala que, na visão dele, seria uma nova religião, né? Como antropólogos que dizem, por exemplo, que se discute, por exemplo, o que é cultura, o que não é cultura, e antropólogos que criticam muito já criticavam essa escravidão, entre aspas, do homem ao pensamento científico, né? Que seria uma nova, nesse sentido, seria uma nova religião também. Como é que você encara esse tipo de crítica? Vindo de antropólogos, vindo de um historiador como o Harari? Na verdade, essa visão, em parte, na verdade, é responsável, quer dizer, você relativizar tudo, né, ou você transformar. Que a ciência, ela já teve, aparentemente, ela já teve a serviço de diferentes propósitos, né? Do mesmo jeito que eu falei, qualquer tecnologia pode ser usada para o bem, para alguma coisa boa ou ruim, você pode usar informação científica de diferentes maneiras, né? A questão toda é assim, como você usa essa informação. E às vezes, aparentemente, a ciência às vezes podia ser usada para opressão, ou às vezes como justificativa para a opressão. E isso fez com que você tivesse um pouco de um movimento ali, que alguns pensadores, inclusive, acreditam esse movimento, essa relativização a esse movimento de você negar alguns aspectos da ciência, né? Ou talvez a raiz ali de uma parte desse negacionismo que a gente tem. Claro que assim, o propósito provavelmente não era esse no começo, né, de quando se pensava sobre isso, né? Mas muitos pensamentos ou muitas ideias, às vezes, adquirem uma vida que não necessariamente quem está propondo ali vai ter controle sobre o que vai ser feito a partir dali, né? Então, o desenvolvimento das ideias vai acompanhando outras coisas ali. Então, por um lado, eu acho que a ciência ela não é independente, ela é fruto, né, da cultura, da política, do pensamento vigente, né? Os pesquisadores são seres humanos também, e estão vivendo as mesmas coisas que todo mundo está vivendo, mas eles têm uma visão de pensar sobre as coisas de uma maneira, tentar se distanciar um pouco
tentar pensar sobre as coisas de uma maneira mais racional, usando ferramentas para aquilo ali, né, que seria um método científico. Né? Então, a gente não tem como garantir que isso vai ser perfeito, mas é uma ferramenta que tem funcionado muito bem ao longo desses séculos todos. Mas esse papo é muito legal, podia ficar derivando sobre ele um pouco aqui, mas enfim, a gente não falou até agora especificamente da Covid, estamos mais da metade do programa. Covid-19, voltar para ela, acho que deve ser o eixo até terminar esse programa. Como é que você, enquanto cientista, mas também como você falou, é impossível separar o cientista do ser humano, do ser social, né, do filho, do pai, do amigo, enfim, do membro de uma sociedade, né, nas suas inter-relações. Como é que você vê essa pandemia? Como é que você enxerga ela? Como cientista e como homem? Bom, Luiz, pela minha própria área de trabalho, né, estudando, né, e tendo muita proximidade com animais silvestres, a ideia de uma zoonose, né, que é uma doença que salta de um hospedeiro animal para um humano, né, que é o caso desse coronavírus novo, né, dos outros também, é uma realidade que a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Então, faz muito tempo já que eu vejo e leio sobre esse assunto, na verdade, pensando sobre o meu ponto de vista pessoal, e que é a minha exposição em particular, porque eu trabalho com animais, morcegos em particular, e isso me expõe a poder estar em contato, né? Então é como se, assim, é uma coisa, sempre que você ouve falar no noticiário que tem uma doença que começou a se propagar, né, quando apareceu as primeiras notícias do coronavírus, você se pergunta, será que é essa que vai se espalhar pelo resto do mundo, né? Porque até então você tinha tido algumas coisas que começaram, mas não chegaram a se expandir tanto, né? Ficaram... SARS-CoV-2, né? O primeiro coronavírus de SARS, depois a MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, lá associada aos camelos. Você teve outras, como você teve do Ebola, Nipah e tal. Várias dessas epidemias começaram, algumas tiveram consequências bem sérias, do ponto de vista da saúde pública, né, e até do ponto de vista econômico, mas nada que se compara com o que a gente está vivendo agora, né? E aí sempre que você vê, eu lembro de ter visto essa notícia logo ali no começo de janeiro e tal, né, e você sempre fica com aquela pergunta ali, será que vai ser dessa vez, né? Você imagina, de repente não vai muito longe e tal, né, mas a gente nunca sabe. Mas a gente, quer dizer, é como se fosse uma crise anunciada, né? E que você vê muita gente pensando assim, ninguém imaginava que isso podia acontecer, né? Ninguém, mas porque não estão prestando atenção no que os pesquisadores estavam falando durante a última década, né? Que a gente estava vivendo uma situação muito clara em que isso era uma questão de tempo. Não era questão de se ia acontecer, mas de quando ia acontecer, né? Isso parece muito claro para a maior parte dos pesquisadores. Então, eles não veem com surpresa, né? A gente fica... e agora a gente tem uma situação de tentar ter que lidar com isso, já que o processo de prevenção não foi feito de maneira adequada, ou que poderia ter sido feito, né? Então, e agora a gente espera, de alguma maneira, isso vai passar pela gente, né? Quais vão ser os desenvolvimentos, né? Você vê que o mundo inteiro está correndo atrás, né, de tentar resolver isso de alguma maneira, mas existe a chance de que isso vá correr um curso mais longo do que a gente gostaria, né? E uma das perguntas que foi feita no grupo, né, até também sua colega enfiana, Luciane Silva, socióloga, como é que você vê? Porque se a gente for buscar a pandemia mais próxima dessa proporção, né, lógico que pandemia já está dizendo, o prefixo está dizendo, né, pan, né, um é a todos, então tem que ser essa proporção. Mas a última pandemia foi a gripe espanhola, a influenza H1N1, hoje, graças a Deus, imunizado por vacina, embora a gente ainda morra de H1N1. Onde tem gente que botou morrer de sarampo, por exemplo, que é um absurdo, né?
Mas, enfim, é a chamada gripe espanhola, ali de 1918, 1920. O nome é por conta, porque 1918 é o final da Primeira Guerra Mundial, ela começou a matar muita gente, os países envolvidos não queriam noticiar, com medo dos soldados desertarem. A Espanha, porque estava neutro, seu rei foi afetado, noticiou, embora ela tenha nascido no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Mas ela foi a última. E a Luciane pegou. E ela, a segunda. Os censos não eram tão precisos quanto são hoje. Mas tem registro dela em ilhas remotas polinésias ali, no início do século XX. Chegou em todo mundo realmente, H1N1. E se estima até 100 milhões de pessoas mortas. 100 milhões. Vai de 50 a 100 milhões. Que é muita gente, sobretudo para a população humana da época. Mas na gripe espanhola, que é essa última que a gente tem, a segunda onda matou mais do que a primeira. Né? E você tem registro já de possibilidade de segunda onda nascendo ali no Extremo Oriente, na China, em Wuhan, né? Tem uma outra cidade, como é que é mesmo? A cidade mesmo, Cláudio, ali no Noroeste? Chula. Chulan. Uhum. Tem Seul, né? Enfim, como é que você vê essa possibilidade de uma segunda onda, com base aí na gripe espanhola? Bom, uma coisa que os coronavírus, de uma maneira geral, diferem dos vírus da influenza, né, que é uma outra linhagem, uma outra família ali, é que a taxa de mutação dos coronavírus é menor do que as do influenza. Então, quer dizer, alguma predição que se pode fazer, o que eu considero que está sendo feito ali nos trabalhos, é que o que determina essas ondas de infecção é um parâmetro que está se falando muito, né, que é o tal do R0, que é uma medida de transmissibilidade média ali, né, ou quantas pessoas vão infectado. Isso depende muito de quantas pessoas têm doentes, quantas pessoas têm infectadas, saudáveis, suscetíveis, e quantas foram recuperadas e estão imunizadas, né. Essa imunização, ela pode ocorrer porque a pessoa teve a doença e recuperou, porque ela foi vacinada, né? Então, os epidemiologistas estão exatamente tentando fazer medidas para mudar esse parâmetro, para tentar controlar o espalhamento dessa doença sem você ter as ferramentas ali de vacina, por exemplo. Então, o número de suscetíveis, doentes, imunizados e tal, vai variando ao longo do tempo, né? É claro que você pode ter uma segunda onda. Por enquanto, não tem nenhuma evidência que uma segunda onda fosse de um vírus, assim, geneticamente diferente dessa primeira onda que está indo. Então, a gente continua com alguns parâmetros conhecidos ali, né? E claro que você está fazendo esse isolamento, algumas pessoas vão deixar de contrair o vírus agora, vão pegar mais para frente, talvez, numa segunda situação ali, né? É de se esperar que à medida que o isolamento seja um pouco relaxado, você tenha outras ondas ali acontecendo, mas se você não mudar grande coisa no vírus, que é o que parece que por enquanto é o caso, essas próximas ondas talvez não sejam tão grandes assim, mas vão acontecendo, e aí esse relaxamento pode ter que ficar sendo reimposto, quer dizer, o isolamento tem que ser feito de novo, mais um pouco e tal, para você ter certeza que não vai sobrecarregar o sistema de saúde, né? Então isso tem que ser, por isso que os países estão pensando em relaxar, mas tem que ficar monitorando de olho para evitar o colapso do sistema de saúde, né? Enquanto você não tiver como mudar a proporção de pessoas imunizadas, né, de uma maneira, vamos dizer assim, por vacinação, por exemplo, você tem que ficar fazendo esse controle para evitar esse colapso, né? Mas o cenário mais preocupante seria você ter alguma mutação que fizesse o vírus ficar mais perigoso, mais mortal, né? Até o momento não tem nenhuma evidência de que seja o caso, né? E pelo histórico evolutivo dos coronavírus como um todo, pode ser que não aconteça isso, pelo menos num período relativamente curto agora, né? A gente não tem como ter certeza.
Sim, mas baseado no que se conhece da família Corona, o mais provável é que as pessoas que, em lugares que chegaram a parar de ter casos, que estão aparecendo casos novos, seria como o caso da China, como o caso da Coreia do Sul, que é considerado o país que melhor lidou, pelo menos com a primeira manifestação da doença, né, do mundo, a Coreia do Sul, testagem em massa, e vizinho ali da China, né? Você acha que se deve a pacientes que ficaram imunizados pelo não contato do isolamento e que agora, relaxado, estão tendo contato com adoecendo? Você acha então que é isso, né? Eles não estão imunizados, eles não tiveram contato antes, né? Eles são saudáveis e suscetíveis. Pacientes não imunizados pelo isolamento que agora ficaram expostos, não é isso? Isso não seria, até onde a gente sabe, mutação do vírus, né? Não tem evidência nenhuma de mutação que faça com que ele fique mais virulento, né? Como se costuma dizer, né? O vírus vai ficar mais virulento. O técnico que mede o quanto ele é prejudicial para o hospedeiro é a virulência, né? Eu sei. Inclusive como adjetivo também, mas é engraçado. Luiz, Leandro, sim, perdão. Eu acho que para pegar uma carona aí, emendar nesse assunto, se não for atrapalhar sua linha de raciocínio, porque às vezes vai num raciocínio e a gente não atrapalha tanto. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, deu um depoimento e, encurtando aqui, ele falou que a gente tinha que estar preparado com essa globalização para esse tipo de pandemia com mais frequência. E a gente está falando desse tempo de mutação, essa coisa toda. Teve a SARS, né, que surgiu em 2002, na China também. Teve a MERS, né, que é MERS, não é isso? A Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012. Tá, se eu estiver errado, Leandro, por gentileza, fica à vontade para me corrigir. E agora esse SARS-CoV-2. Por isso que é 2 por conta da SARS de 2002, né? E que gerou essa pandemia toda. Essa mutação natural, ela foi alterada, inclusive até o próprio coitado do pangolim, tal do pangolim, que eu fui pesquisar, é um dos animais mais traficados aí do mundo. Vamos deixar o pangolim para o próximo bloco, que é justamente a origem do SARS-CoV-2. Sim, perfeito. Ele falou o camelo no Oriente Médio, eu só relacionei, mas é claro que fica para o próximo bloco. A pergunta é, então a gente vai ter essa pandemia com mais frequência? Esse vírus está mutando com essa rapidez toda ou não? Tem interferência humana aí? Veja que não é o mesmo vírus que causa essas duas. É como se fosse um primo do outro, né? Eles são relacionados geneticamente, mas eles não são o mesmo vírus. Quer dizer, o vírus que causa a SARS lá de 2002, ele ainda existe e não é esse vírus que causa a SARS-CoV, a Covid-19, né? Então, você tem os coronavírus, são uma família bastante grande, até a real diversidade da família não era conhecida até você começar a ter essas epidemias ali na China. E aí começou a se pesquisar um pouco mais, percebe-se essa diversidade. Agora, independente do coronavírus, você tem outras famílias de vírus também que causaram problemas significativos, né? O Ebola, a Nipah, a Hendra na Austrália, você tem surtos aparecendo de tempos em tempos, alguns mais sérios que outros. Isso levou as organizações de cooperação internacional, como a OMS, por exemplo, o Banco Mundial, a publicar documentos de planejamento, né, a avaliação dos ecossistemas do milênio, né, você tem a última edição ali mais ou menos 2005, falando sobre a proteção ambiental como parte relevante da manutenção da saúde humana, né, a ideia de você ter uma saúde só, né, o esquema do uma saúde, que é você juntar o ambiente, humanos e os animais domésticos e tal, como um conjunto interrelacionado que compartilha uma mesma saúde, né? Você não tem como separar uma coisa da outra.
Então, quer dizer, o Obama está falando exatamente, quer dizer, desde esse período você já tem todos esses organismos de cooperação chamando a atenção para a necessidade de programas de monitoramento e do estabelecimento de medidas, por exemplo, de proteção do meio ambiente, ou de você evitar o tráfico de animais ou a invasão humana de ambientes naturais, exatamente no sentido de você prevenir esses surtos que podem se transformar em epidemias sérias ou pandemias eventualmente. Então não é uma coisa nova, do ponto de vista, quer dizer, já tem quase 20 anos, você já tem isso no radar de políticos e, né, pesquisadores falando abertamente até mais tempo sobre isso, né? Mas grande parte do mundo preferia não escutar, porque talvez desse para empurrar com a barriga, né? E essa pandemia agora mostrou que a escala de tempo é muito menor do que se pensava, né? Leandro, só para terminar esse bloco, a gente falou aqui em vacina, falamos a passar também em tratamento, porque me lembro assim, quando a AIDS surgiu ali nos anos 80, surgiu não, a AIDS na verdade já existia antes com o nome de câncer gay, inclusive o nome não homofóbico, né? Mas explodiu com o Rock Hudson, que era um galã de Hollywood ali dos anos 50, que ninguém sabia, que o grande público pelo menos não sabia que era homossexual. E a partir dele, e depois do Magic Johnson, jogador de basquete, que é um grande ídolo do esporte, a coisa explodiu, né? E falou muito em vacina contra o HIV, vacina, e a forma que você hoje lida é um coquetel de drogas, é um tratamento, em que um paciente, um HIV soropositivo hoje é mais ou menos como um diabético, né? Toma certos cuidados, mas tem uma vida normal. Você acha que a Covid, na sua opinião, enquanto cientista, qual o caminho? Uma vacina ou um coquetel de drogas? Qual seria o caminho? O mais curto, pelo menos. Eu acho que você pode ter as duas coisas eventualmente aparecendo, né? E eventualmente até, quer dizer, dependendo exatamente da evolução do vírus, como ele vai se comportar à medida que você tiver outras barreiras sendo impostas ali, seja pela maior quantidade de indivíduos imunizados, seja pela existência de imunização, né, por vacina ou um tratamento reduzindo essa mortalidade, ou impedindo a reprodução do vírus, aí você cria a gente chama de uma pressão seletiva para qualquer mutação que faça ele conseguir sobrepujar essa barreira, né, que lhe é imposta pelo hospedeiro. Eventualmente, isso pode, para um lado, dele ficar lutando com a gente dessa maneira, ou a gente pode também, quer dizer, eventualmente começar a conviver com o vírus como a gente convive com outros vírus também na espécie humana, que não tem esse mesmo efeito uma vez que você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, dependendo de quanto tempo essa imunidade vai durar, né, o impacto que ele vai ter não vai ser tão grande assim. Então, você pode evoluir de diferentes maneiras, só que a gente não tem como fazer essa evolução preditiva, né? Porque a mutação, como um processo, a gente diz, aleatório, ela pode ou não acontecer. A gente sabe que você tem ali uma taxa meio constante ali para muitas regiões do genoma do vírus, mas 25 ou 26 mutações por ano é o que ele está, na taxa atual, ele tá sofrendo. A maior parte dessas mutações acontece sem nenhum efeito, nem prejudicial, nem benéfico para o vírus ou para a gente. Então, depende muito da existência, que a gente chama de uma barreira seletiva, né? Por exemplo, você ter um tratamento que impeça a reprodução do vírus, que dificulte a reprodução do vírus, né? Ou a existência de uma vacina, ou ele consiga outras maneiras de enganar o nosso tratamento ou sistema imunológico para poder continuar se reproduzindo. Então, enquanto essa barreira não existe, não há uma seleção, por exemplo, para uma mutação que necessariamente fosse fazer ele ficar mais, como eu falei, que mais virulento, né, ou se reproduzir, e mais aumentando
a taxa de mortalidade, por exemplo, ou a taxa de infecção. Então, por enquanto, não há nenhuma evidência nos genomas que são... Existe um site chamado Next Strain, que fica monitorando, os pesquisadores mandam as sequências de RNA viral para lá, eles já têm mais de 5.000 do mundo inteiro, e eles ficam monitorando essas mutações e comparando, né, vendo a história dessa epidemia no mundo, e pelos dados que eles têm reunidos ali, você não tem muita evidência de que você está fora dessa taxa neutra, ou que exista nenhum tipo de linhagem diferenciada que esteja sofrendo mais mutações em uma região específica que possa ter importância, né, do ponto de vista da patogenicidade do vírus. Então, nesse momento, uma coisa está muito no começo ainda, é difícil você prever o que vai acontecer, mas os caminhos são esses, né, ou de convivência, ou de você poder ter um tratamento, e eventualmente você ter outras mudanças acontecendo no vírus por conta dessas barreiras. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Marquinhos Barcelos, o odontólogo, empresário, ele fez uma pergunta ontem aqui na entrevista do Nélio Artiles, e eu esqueci de fazer a pergunta dele, e ele me cobrou depois. Então vou deixar aqui, que está ligado a esse bloco, mas fica para você responder no próximo bloco, Leandro. A UENF é uma universidade de excelência com vários segmentos de pesquisa. Existe alguma linha de pesquisa para desenvolvimento de alguma droga para combater a Covid-19? Se não for linha de pesquisa, por que não desenvolver projetos nesse sentido? Haja vista a urgência mundial para descobrir a cura. Fica a pergunta, você responde no próximo bloco. Ok, Leandro. Ok. 8h45, então vamos ao intervalo, Luiz e Leandro, e o pessoal de casa acompanhando a gente pela Folha FM 98,3 ou pelo streaming também aí no Face. Voltamos em 2 minutos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Exames laboratoriais logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos.